Salve, salve nação! Saudações! Temos aqui um vídeo top! A imprensa está assustada com o Mengão. O Flamengo tem 3 jogadores por posição, galera. E eles estão assim, ó, de boca aberta com o Mengão. E o Samuel Lino, que tá na tela, chega hoje ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar contrato com o Mengão. E mais, teve aqui uma cutucadinha no seu Arnaldo Ribeiro, né? Que falou que o Samuel Lino não valia 22 milhões ou 25 milhões de euros. Pois é, assista o vídeo até o final para você ver como que tá top esse vídeo aqui. Deixa o like, se inscreva no canal se você é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para o grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para esse corte. O assunto agora é Flamengo. Olha aqui na tela. Flamengo cada vez mais europeu. Oh. Esse é o Samuel Lino, né? Ainda com a camisa do Atlético de Madrid. Vamos acompanhar, vamos ouvir o que disse o técnico Felipe Luiz sobre os reforços. Flamengo cada vez mais forte, hein? Felipe Luiz. Bora. Bom, falei com os dois. O Saul tá sem jogar desde maio, se não me engano, mas vinha treinando, né? Não vinha treinando com a equipe, vinha treinando sem bola, no caso, só condicionando. Então ele está condicionado, mas ainda precisa de mais tempo, mais treinos, e o Emerson vinha fazendo a pré-temporada junto com a equipe, né? Então pode ser que a gente possa contar com ele aí um pouco antes. Mas eu acredito que sejam os dois rápido, porque estão muito em forma, são jovens e tem essa memória muscular que é importante. Sobre a posição do Saul, vejo ele em todas as posições do meio-campo e é um cara que vai somar muita qualidade pra gente, competitividade, é um cara super competitivo. Tem muita chegada na área, tem gol, cabeceia muito bem, além da qualidade técnica individual que é o que fez ele fazer a carreira que ele fez. Então, estamos muito felizes de poder contar com ele aqui. Caramba, hein? O Saul é completaço, hein, cara? Tem todas as características que o Felipe Luiz gosta. Vocês viram? O cara é completo, meu. Vamos lá, então. Muitas opções para Felipe Luiz. E olha só o que ele tem de jogadores, de opções, né? Em cada posição. Goleiros. Rossi, que é o titular, Matheus Cunha e Diogo Alves. Zagueiros, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz e Cleiton. Laterais, como é o nome dele? O Wesley foi embora agora, né? Laterais, Varela, Emerson Royal chegando agora, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. É muita gente, hein? Se precisar de última necessidade, o Danilo pode fazer um freela ali na direita. É verdade. 3 opções em cada lateral. E o Saul já jogou de lateral esquerdo na vida dele. Volantes tem o Alan, Pulgar, que tá lesionado ainda, vai demorar mais um pouco para voltar, Jorginho e Everton Araújo. Meias, Arrascaeta, Nico de la Cruz, Saul chegando agora, Lohan e Matheus. Lohan tá sumido, né? Ele tinha ido pro Sub-20, jogou inclusive aquele amistoso contra o Leverkusen, foi muito bem, mas tá por lá. O Matheus Gonçalves também jogou esse amistoso, arrebentou. Esqueceram de um jogador aí que chega amanhã. Carrascal. Carrascal chega amanhã. Os dois foram os destaques. Dois arrebentaram. Mas hoje o Matheus Gonçalves está à frente do Lohan na lista de prioridades do Felipe. Tem razão. Atacantes, Pedro... Aí é muita gente, hein? Pedro, que teve aquele momento ali ruim, mas tá voltando, tem sido titular. Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael, Plata, Juninho, Wallace Ian e Samuel Lino. É gente pra dedéu, hein, Eugênio, como vocês dizem lá no Rio de Janeiro? É gente pra caramba. É gente à beça. O que podemos dizer desse Flamengo cada vez mais forte? Professor Felipe Luiz, só para rimar, está cada vez mais feliz. É um elenco em constante renovação, né? Esse Flamengo, que ganhou o apelido de malvadão por alguns, vem de 2019, né? De 19 para cá, restam no time hoje o Arrascaeta e o Bruno Henrique, se não me engano. Não sei se tem mais alguém.
Tinha o Gerson que foi embora. O Gerson foi embora. Só na comissão técnica, o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz. Sim, mas não são mais jogadores. Não, mas isso mesmo. E vai trocando. Agora, por exemplo, acabam de sair o Gerson e o Wesley. Estão chegando aí o Saul, Samuel Lino, Emerson Royal. Então, o time vai trocando e vai mantendo o alto nível. Essa é a grande questão do Flamengo, a capacidade de investimento. Importante lembrar, né, que o Flamengo passou por um período ali de 2013 até 2018 de arrochar as contas, né, de não fazer grandes investimentos, de segurar, de ter times mais fracos para botar as finanças em dia. E, a partir dali, ele ganhou uma capacidade de investimento muito grande, porque é um clube que tem uma receita gigantesca, por ter a maior torcida do Brasil. E agora, nesse meio de ano, o Flamengo ganhou dinheiro, porque o Flamengo foi jogar o Mundial de Clubes, classificou-se em primeiro lugar do grupo dele, ele ganha o prêmio pela participação no Mundial de Clubes, ganha o prêmio por passar de fase, ganha o prêmio por ter sido o primeiro colocado, e, além do que, vendeu 2 jogadores a preços altos. Então, o Gerson e o Wesley, todos eles saíram. O Gerson, 25 milhões, né, de euros. O Wesley, 22, se não me engano. E com esse 25. dinheiro, somando o que ganhou no Mundial de Clubes, o Flamengo ganhou caixa para fazer investimentos e trazer esses jogadores do futebol internacional. É que o Flamengo pensa grande. A venda do Alcaraz também contribuiu muito, né? O Alcaraz, no início do ano, foi mais para botar dinheiro em caixa. Que o Flamengo, a atual diretoria, né, do BAP, recebeu um Flamengo com pouco dinheiro em caixa, já que a diretoria anterior gastou muito, comprou terreno para fazer estádio, tinha contratado o próprio Alcaraz e o Plata. No meio do ano passado, o Flamengo fez um investimento muito alto, e no segundo semestre também, e virou o ano com pouco dinheiro em caixa. Então, o Flamengo precisava botar dinheiro, aí vendeu o Alcaraz rapidamente, emprestou, depois vendeu, e aí reorganizou seu caixa, fez a base, só que o dinheiro mesmo para contratação é muito agora desse meio de ano. Mundial de Clubes e as 2 vendas caríssimas que ele fez. Está vendendo bem os seus jogadores. Né? E o Gerson é um jogador já com uma idade, né, que normalmente a Europa não vai buscar com esse valor de investimento. E o Gerson nem foi vendido, né? O Zenit pagou a multa. Pagou a multa, né? Pagou a multa, mas entra como dinheiro do Flamengo. Sim. E aí você tem capital para buscar jogadores. Por exemplo, acho que o dinheiro mesmo pesado é no Samuel Lino. O Saul e o Emerson Royal não são esse investimento tão alto. Mas são jogadores que eles olham para cá e que eles entendem, poxa, eu tenho um clube ali forte que para mim é interessante no meu projeto de carreira fazer parte desse projeto do Flamengo. Então, o Flamengo também hoje atrai esses jogadores de nível europeu, de nível internacional, e cada vez mais o Flamengo vai se aproximando desses clubes de segundo escalão da Europa. Não é? E consegue pagar, né? Porque os caras vêm... Sim, porque eles não viriam se não conseguisse pagar. Imagina a folha de pagamento. Eu vivi anos e anos de cobertura de futebol no Rio de Janeiro, e o Flamengo estava sempre com o salário atrasado, sempre, 2, 3 meses. E os ex-jogadores do Flamengo falam sobre isso abertamente, né? E arrumou. Desde a passagem do Eduardo Bandeira de Melo pela presidência do Flamengo, as coisas foram se ajeitando e o Flamengo parece que, nesse aspecto aí administrativo-financeiro, está muito bem e vai seguir forte. E, seguindo forte, consegue atrair esses jogadores. Vou pedir para colocar a tela de novo, antes de você falar, Breiler, a tela com as opções do Felipe Luiz, porque eu tenho uma dúvida em relação, principalmente aos meias, mas pergunta que eu tenho, alguma posição do Flamengo ainda precisa de reforços? Por que eu citei meias? Principalmente por causa do Arrascaeta e do De La Cruz. Os dois, notadamente, com problemas físicos. O De La Cruz foi até alvo de polêmica recente, né? Semana passada. E o Arrascaeta, a gente sabe que de uns tempos para cá, ele tá sempre desfalcando o time. Porque essa é uma temporada atípica. Mesmo que ele não tenha lesão, ele já não tem mais o físico para jogar todos os jogos da temporada, além das convocações para a seleção uruguaia. Precisa de reforço para meia? Lembrando que o Carrascal tá para chegar também, né? Chegar. Então, E é para essa posição. Exatamente. No início do ano eu falei aqui sobre o Arrascaeta, porque ele vinha tendo temporadas anteriores em que ele estava sempre machucado, não conseguia jogar 90 minutos, desfalcava muito o time. Esse ano está sendo diferente. Esse ano tem sido um Arrascaeta ali constante. Começou arrebentando. Ele já não está rendendo hoje, fazendo os gols que fez no início do campeonato, mas ele está presente.
Ele tem jogado regularmente. Tomara que fique assim até o final do ano. Eu também. Não só para os rubro-negros, mas para quem gosta de um futebol bem jogado, é uma maravilha assistir ao Arrascaeta jogar, mas lembra que você falou no início do programa? Até o final do ano, de repente, a conta pode chegar para esses times que têm muitos jogos, participam de todas as competições, como o Flamengo, que foi inclusive ao Mundial. Tomara que o Arrascaeta aguente e esteja sempre em campo, mas não é o que a gente mas o que foi dito, né? O Carrasco é um jogador que vem para essa posição. Exato. E aí, O próprio Saúl pode jogar ali quebrando um galho. É o suficiente chegando o Carrascal? Acho que aí fecha o elenco. Assim, e até imaginando que algum atacante saia ainda, né? Muitos falam da questão do Michael, do próprio Cebolinha, que até que perdeu espaço. Assim, não tô falando que tem que vender esses caras, mas assim, se sair, acho que já tá bem abastecido com a chegada do Samuel Lino, com o crescimento do Alacian. Então acho que o Flamengo já Luiz tem Araújo. do Luiz Araújo. Henrique. Então já tem, perdendo uma peça, assim, tipo, com ponta e tudo mais, o Flamengo já tá bem suprido ali nesse setor. E para mim, todas as posições estão muito bem estruturadas. E acho que esse nível de contratação e a forma como o Flamengo vai lá e contrata rapidamente, resolve, acho que mostra muito como esse clube se consolidou no trabalho que fez, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Não é nenhuma irresponsabilidade que o Flamengo faz, de ir lá e na Europa busca os jogadores, mesmo o valor do Samuel Lino. O sucesso esportivo que tem tido, a venda de jogadores, o sucesso também que tem na base com os jogadores, a venda do Wesley está aí para mostrar. Acho que o Flamengo ele atingiu um patamar muito alto, estrutural, que hoje ele é o natural. O Flamengo ir na Europa é buscar jogadores, repor e manter esse elenco que é extremamente forte. Assim. Então, e pensando no que ele vai lutar, que é todos os títulos, eu acho que ele está certo, né, montando um elenco desse tamanho, porque eu vejo ele com condições de brigar em todas as frentes. Lógico, é muito complicado cada vez mais você, ainda mais quando a concorrência sobe, você está acostumado com o Flamengo e Palmeiras nos últimos anos, agora você vê o Cruzeiro também investindo, o Botafogo, campeão brasileiro de Libertadores. A concorrência te faz ter que investir cada vez mais para você seguir brigando por tudo. Investindo mais, o Palmeiras investindo mais, foi o disparado ano que o Palmeiras mais se movimentou. Então, isso também te induz a ter um elenco muito mais robusto. E acho que o Flamengo faz movimentações que, mais do que o nome de buscar jogadores no futebol europeu, são jogadores que fazem sentido. Não é simplesmente pela grife. Buscou o Jorginho porque é um cara que tem carreira na Premier League. Não, é porque o Jorginho chega e joga como se parecesse que ele está 6 anos lá no Flamengo. Então, assim, acho que as contratações fazem muito sentido. Não só por grife, muito pelo contrário. Acho que por jogadores que ainda entregam muito dentro de campo. E essa janela do Flamengo também serve para acalmar os ânimos e para o torcedor ter um pouco mais de paciência também, né? Aquele escândalo lá na época que o Flamengo tentou contratar o Mike Johnston. Nossa, não tem nível para o Flamengo e vai contratar esse... Foi aí que teve a virada de chave, né, cara? Para o Flamengo ir atrás de jogadores mais cascudo e mais valiosos, né? Porque ali a revolta da torcida chamou a atenção até do BAP, que vetou a contratação do Mickey Johnston. Daí o Flamengo foi atrás de outros jogadores. Essa virada de chave aí foi bem importante. Cara, e não traz jogador pesado. Tudo no seu tempo. E se tivesse contratado o Mike, isso não significava fechar as lacunas do elenco, ou não significava que o Flamengo pararia ali no mercado. Mas é que faz sentido também, no momento em que o Flamengo está, não só contratar Saúl, Samuel Lino, Carrascal, mas também jogadores como o Juninho, como o Mike, para composição de elenco, para ter uma profundidade maior. E aí não significa também que esses caras serão protagonistas. E o principal, ocupam uma parcela muito pequena do orçamento, da folha salarial. Então o torcedor do Flamengo precisa ter essa maturidade. Daqui para frente, não vai ser só contratação nível Samuel Lino. Vai ter também gente para compor. E eu vejo que um cara que tem sido contestado, até de uma forma desproporcional, o José Boto. Até aqui, o Boto faz um trabalho de excelência no Flamengo. Ele tem feito as contratações necessárias, tem tentado profissionalizar o departamento de futebol, e a gente sabe como isso é difícil, como isso gera reação interna de muita gente que não fica satisfeita. Depois que ele parou de dar entrevistas, melhorou bastante, né, cara? Porque... rapaz, o cara começou a aparecer de um jeito e começou a se complicar sozinho, né? Então, essa sumida dele é bom até para ele. E de alguma maneira tenta fazer uma sabotagem interna para que não dê certo. Mas
olha os reforços que ele entregou para o Flamengo. Tirando o Juninho, né, que é uma questão à parte, uma contratação de oportunidade, mas a gente não pode se esquecer, Danilo e Jorginho são jogadores de altíssimo nível, jogadores de seleção que qualificam bastante o elenco. E agora, possível chegada do Carrascal, Saul, Samuel Lino e o Emerson Royal, numa reposição necessária e rápida ao Wesley. O Wesley saiu, já tem um substituto. Não significa que vai dar certo. O Varela, a princípio, é o titular e o Emerson Royal vai ter de remar bastante para tirar a posição do Varela, que é um jogador valorizado pelo Filipe Luís. Mas as contratações chegaram. O diretor de futebol trabalhou e trabalhou bem no mercado. Então a gente também ele ficou desgastado com a história de vazamento, até com a história de falta de convicção da própria presidência, né, no trabalho, quando volta atrás em contratação por repercussão negativa na torcida. Mas eu vejo que o Boto tem feito um bom trabalho há um semestre, né? 7 meses de Boto trabalhando no futebol brasileiro, e ele já mostrou também que está à altura da responsabilidade desse cargo de gerir um orçamento do tamanho do Flamengo. Agora há pouco tinha uma pergunta aqui na tarja, que era a seguinte: o Flamengo está descolando dos outros times? O professor Celso Zelt, quando está aqui, ele fica sempre atento, ele não deixa passar nenhuma. Então, como já é a segunda vez que eu falo do professor... Estou com saudade, né, Abel? Estou com saudade, Abel, sim, você acertou. Estou com saudade do amigo professor Celso Zelt. Eu queria saber se quando eu estive de férias ele teve saudade também. Também. Tá. Não só do papo, mas os papos de samba que a gente tem aqui também, né, nos nossos intervalos. Mas e aí a pergunta, o Flamengo está descolando dos outros times, Eugênio? Olha, Abel, a gente vai olhar no mercado, a gente tem hoje outros players. Gostou, Abel? Outros players do mercado de contratações, né? O Palmeiras esse ano investiu muito. O investimento do Palmeiras na contratação de jogadores, né? Do valor de um Vitor Roque, de um Paulinho, de um Facundo Torres. Sousa. O Sousa, que chegou agora, ele está ali. O Palmeiras talvez não tenha o faturamento do Flamengo, mas também é um clube muito bem administrado, muito organizado economicamente, que conseguiu um patrocinador novo essa temporada, deu um gás, e depois de um período ali sem fazer grandes investimentos, para esse ano fez, até porque havia necessidade de fazer uma renovação do elenco. O Botafogo é outro clube que a gente sabe que está aí numa situação, né, de indecisão, né, com relação ao seu proprietário, até o Eagle Group, o John Textor, vai sair, não vai sair, vai recomprar o clube, mas ainda assim a gente olha para o Botafogo, fez investimentos. Montoro, Matheus Cunha... Arthur Cabral. Matheus Cunha não, Arthur Cabral, o Caio, né, Pantalhão. Então isso significa também que houve competência do Flamengo em gerir esses recursos e também de chegar a esse patamar de poder fazer uma contratação como a do Samuel Lino. Porque outros clubes hesitariam ao investir tanto dinheiro num jogador como o Samuel Lino, que não tem nome no futebol brasileiro. Samuel Lino é muito valorizado no futebol europeu, mas aqui, pelo fato de ter jogado pouco, não é um jogador tão conhecido. Então outros clubes falam, não, a gente, se fizer um investimento dessa forma, a torcida vai chiar, não conhecem o cara. O Flamengo não, sabe do potencial do jogador, não olha só o nome. Que bom que dessa vez o Flamengo foi além, né? Não vamos olhar muito repercussão de torcida, vamos olhar a necessidade do time. E é um investimento, para mim, que tende a se pagar. O Samuel Lino é um bom jogador e as pessoas, às vezes, se cegam pelo clubismo, né? Porque será que ele tá falando do Arnaldo Ribeiro? Pode ser, né? O Samuel Lino, eu lembro que pouco tempo atrás tinha gente, e aí, na minha visão, né, pela fartura de jogadores que o futebol brasileiro tem de atacantes, até exagerado, pedindo o Samuel Lino na seleção brasileira e tal, mas existia esse apelo há pouco tempo. E aí o jogador chega no Flamengo, nossa, o Flamengo pagou 25 milhões de euros, 22 milhões de euros pelo Samuel Lino. É um jogador que estava jogando num grande clube europeu, que era útil ali no elenco do Simeone, jogava bastante, e é o preço que o mercado coloca. Então o Flamengo fez um investimento, para mim, muito plausível, porque é um grande jogador. Eu acho que essa daí foi pro Arnaldo, hein, cara? Porque ele deu ali umas pistas. Então, chupa, Arnaldo Ribeiro. Só para finalizar esse assunto, eu citei agora há pouco Bahia,
o Bragantino ali um pouco abaixo, mas eu acrescentaria o Internacional, ali no mesmo nível de investimento, talvez, do que o Bahia, não é? Talvez não com a mesma saúde financeira, porque esses dois clubes que você citou antes têm investimentos internacionais, né? Fazem parte de Se você conglomerado. for ver folha salarial, quando você tem Ener Valencia, Borré, o Inter- Alan Patrick e outros, e o próprio Atlético Mineiro A também, né? dificuldade de bancar está muito grande, né? O Inter tem dificuldades financeiras, assim como o Grêmio, como vários outros clubes que não têm esse aporte internacional. Então, o Bragantino e o Bahia, eles têm a tranquilidade de grupos que são grupos mundiais de futebol, que têm clubes em vários continentes. E galera, temos aqui mais um corte da imprensa falando do Mengão. Samuel Lino chegando no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar contrato com o nosso Flamengo. Vamos aqui acompanhar esse corte do Sport Center. Vamos lá. Tá de brincadeira, né? Você ficaria mais feliz do que, assim, na nossa presença? Parto da minha criança, Taylor Swift. Olha o telão. Tá de brincadeira. Vamos falar sério aqui nesse programa? De Flamengo, então. Isso. Afinal de Ela contas, recebe tem pra mais isso, gente isso é chegando ao impressionante. rubro-negro e a gente começa assim o nosso Sport Center. E se a janela do Flamengo fosse definida em uma palavra? Europeia? Promissora? Impactante? Talvez tudo isso junto. O fato é que o Flamengo não está para brincadeira. Para a disputa do Mundial, o rubro-negro já havia acertado a chegada de Jorginho, que precisou de pouco tempo para se adaptar e virou titular ainda nos Estados Unidos. Acredito que tenha chegado o momento de poder criar minha história no país onde eu nasci e cresci. Optar pelo Flamengo é fácil. As características dos jogadores, do treinador, se encaixam muito bem para as minhas características de jogo. Então, acredito que tenha sido a melhor opção. O atacante irlandês Mickey Johnston esteve perto de ser contratado, mas a revolta da torcida fez a diretoria dar um passo atrás e buscar novos nomes. E foram nomes de peso. Direto da Espanha vem o consagrado meia Saúl, com mais de 400 partidas pelo Atlético de Madrid na bagagem. O maestro se impactou com o Brasil e quer impactar a torcida rubro-negra. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Me siento muy identificado con el club, con Felipe, con el entrenador, con los compañeros, con lo que he visto en estos días. Decidí venir aquí con mi familia y poder intentar dar el siguiente paso en mi carrera y ser un paso mejor, no hacia atrás, sino hacia adelante. Para a lateral, a diretoria foi ágil em repor a venda de Wesley, negociado para a Roma da Itália. A nova cara é Emerson Royal, que vem do Milan reforçar o lado direito do Mengão. Além do clube de Milão, o lateral passou por Real Betis, Barcelona e Tottenham. Tá fraco de currículo, será? Quando a gente está lá fora, a gente sempre escuta falar sobre o Flamengo, os gringos perguntam muito sobre o Flamengo. Eu sou brasileiro, eu sei a grandeza do Flamengo, sempre foi um sonho estar aqui. Estou muito feliz com essa oportunidade e vamos colocar o Flamengo como vem fazendo sempre, todos os anos, mas eu quero fazer parte dessa história também. Mas não é só de caras novas que vive o Flamengo. Samuel Lino, que já foi da base do clube carioca, aceitou uma proposta para retornar ao Brasil e se tornar o negócio mais caro da história do rubro-negro. 25 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais. Se o Flamengo vai virar de fato um superflá, só o tempo vai dizer. Mas a postura no mercado é de Já é superflá, já é. Aceita que dói menos. fato de um time que faz de tudo para varrer o Brasil. Com os detalhes, então, dos contratados do Flamengo, os gastos também, né? Então, Emerson Royal, por 58 milhões ali, a gente coloca o valor em real, tá? O Jorginho veio sem custos, o Samuel Lino, como a gente destacava aí, um valor altíssimo, né? Mais de 100 milhões de reais. E aí o Saúl também vem sem custos. A gente coloca aí para vocês os valores gastos e parabenizar também o nosso Luiz, da nossa redação, que escreveu essa matéria, sendo batizado com a matéria dele aqui no Sport Center. Já estreou com o rubro-negro. Isso. E chama atenção, não é, Cícero Melo? O Flamengo contratando, você viu a lista dos times ali, né? Milan, Arsenal e Atlético de Madrid. Então é o Flamengo contratando jogadores de grandes clubes da Europa, Cícero. Bom dia para você, Bruno.
para as Mares, né? Para o Jailson e para o Fã de Esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. Dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro e um novo reforço do Flamengo. O Flamengo está abrindo o cofre, está chegando ao Rio de Janeiro. Ele tinha a previsão de chegar daqui ao Rio de Janeiro, ele chegou de madrugada em São Paulo, vindo de Madrid, às 9h35 da manhã. Acontece que houve um atraso no voo para o Rio de Janeiro, houve um pequeno problema de vazamento de água no porão de trás do avião de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro, então ele está chegando, está voando nesse momento, e a informação que eu recebi agora há pouco é que ele vai chegar aqui às 11h30 da manhã, ou seja, daqui a 24 minutos estará chegando no Rio de Janeiro o novo reforço do Flamengo. Samuel Lino, 25 anos, brasileiro, comprado ao Atlético de Madrid. Na última temporada fez 47 jogos, 4 gols e deu 6 assistências. Ele voltou muito valorizado agora, mas como a gente viu na matéria aí, ele já fez parte da base do Flamengo, inclusive foi campeão da Copinha em 2018 e agora chega então para o Flamengo, que vai pagar esse valor todo que a gente já mostrou aí, em 2 parcelas, uma parte à vista e as outras 2 parcelas no ano que vem, a primeira em janeiro e a segunda em julho. O outro reforço que o Flamengo já contratou, o meia colombiano Carrascal, ele tem chegada prevista, ele vem do Dínamo de Moscou, comprado por 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões e 500 mil reais. Ele está saindo nesta terça-feira à noite de Moscou via Dubai, chegando ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira no aeroporto do Galeão. Saúl, o meia espanhol, e o Emerson Royal, o lateral direito brasileiro, já estão incorporados ao grupo, treinando normalmente. Inclusive, daqui a pouco nós estaremos no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, acompanhando a apresentação oficial do Emerson Royal. Lembrando que o Flamengo volta a campo, como última informação, 8ª de final da Copa do Brasil, jogo de ida, nesta quinta-feira, 9h30 da noite no Maracanã, repetição do último jogo, Flamengo e Atlético Mineiro, que o Flamengo venceu pelo Campeonato Brasileiro por 1-0. Voltamos aos estúdios. Emerson Royal, que começou ali a carreira na Ponte Preta e também no Galo, começando a sua história, e agora jogador também do rubro-negro em Belo Horizonte. Muito bem, galera, vou trazer aqui para vocês um pouquinho da história do Samuel Lino com a camisa do Mengão, tá bom? Tá ele aqui com a taça, né, conquistada. Samuel Lino foi campeão carioca sub-20 pelo Flamengo, tá aqui essa foto. Ele também conquistou, né, a Copa São Paulo de futebol júnior. Ó, o atacante fez parte de uma geração rubro-negra que tinha Hugo Souza, que hoje é do Corinthians, Jean Lucas, que hoje é do Bahia, Hugo Moura, que é do Vasco, PP, que está no Vitória, Vinição, que está no Wolfsburg da Alemanha. No ataque ele disputava a posição com Yuri César, Bill, Lucas Silva, Wendel e Vitor Gabriel. Depois de 1 ano e meio de empréstimo, a diretoria rubro-negra ficou dividida em exercer ou não a opção de compra, né, que ele tinha com São Bernardo. E Samuel acabou voltando para São Bernardo. O Flamengo poderia ter contratado ele, né? Ele estava emprestado ao Flamengo. O Flamengo não quis exercer a opção de compra. Depois, em 2022, né, em entrevista ao GE, em 2022, ele lembrou a passagem. Olha o que ele falou em 2022 aqui, ó. Não foi uma boa experiência para mim, não escondo de ninguém. Não foi um lugar onde fui o Samuel Lino de sempre. Não fui feliz, não me sentia bem e não me sentia acolhido. As coisas acabaram não ocorrendo bem dentro de campo. Em 2018, tive a felicidade de ser campeão da Copinha, participando de alguns jogos. Foi o primeiro título importante que eu ganhei. Tive uma fase boa depois da Copinha, mas conversamos e achamos que o melhor era eu sair e voltar para o São Bernardo. Ele estava emprestado, né, na época, né? 1 ano após voltar ao São Bernardo, ele foi contratado pelo Gil Vicente de Portugal. Em 2022, foi comprado pelo Atlético de Madrid por 6,5 milhões de euros, 35 milhões de reais na cotação da época. Passou uma temporada emprestado ao Valência, também da Espanha, e depois se firmou de vez no time da capital, chegando a ser eleito o melhor jogador do clube na temporada 23-24. Samuel Lino volta ao Flamengo com outros status, e seu descobridor rubro-negro
acredita que agora será diferente. Sem dúvida nenhuma, ele tem tudo para ter muito sucesso. Chega mais maduro, com rodagem por um grande clube europeu, né, que foi o Atlético de Madrid, com um treinador que conhece muito bem a forma de atuar, que é o Filipe Luís. É um garoto muito trabalhador, dedicado e tem tudo para ter sucesso na carreira dele, opinou o Luiz Carlos, né, que foi o descobridor dele, o olheiro dele, né? Então tá aqui, ó, porque Samuel Lino, contratação mais cara do Flamengo, já esteve na base do clube e saiu. O Flamengo tinha o jogador nas mãos, né? E não quis ficar com ele, não quis exercer a preferência de compra, né? E liberou ele para voltar para o São Bernardo na época. E daí ele foi negociado com o São Vicente, né? De Portugal. E depois ele foi para o Sevilha, para o Atlético de Madrid, depois foi emprestado ao Sevilha. E tudo isso aconteceu. Eu errei, voltei aqui, ó. Ele foi contratado pelo Gil Vicente de Portugal, daí ele foi comprado pelo Atlético de Madrid e depois ele foi emprestado ao Valência. Eu tinha falado outro nome, né? É isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. Tá aí um pouquinho da história do Samuel Lino, né? Ele que já foi da base do Mengão, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E ele tá chegando no Rio de Janeiro neste momento que eu tô gravando o vídeo. Saudações rubro-negras. Fui!